Gênesis 5:21 diz assim a palavra do Senhor: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Que lindo, né, irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra é fiel, Pai, e ela não volta vazia, Senhor. Pai, que nessa noite não seja eu a falar aqui, Pai, neste microfone, Pai, mas, Pai, seja o Teu Espírito, Senhor, Pai, a falar aos corações dos meus irmãos que estão aqui, que estão assistindo em casa, Senhor. Pai, só o Senhor, Pai, tem palavras de vida eterna. Pai, eu não tenho nada de bom para oferecer para os meus irmãos, Pai, mas o Senhor tem, Pai. Então eu peço, Senhor, que o Senhor, Pai, fale aos corações que estão aqui, que estão em casa, Senhor. Que eles sejam, Pai, impactados, Pai, pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor. Pai, cerca esta igreja com as muralhas de fogo, ó Deus. Acampa os Teus anjos, Pai, ministradores da Tua palavra, Pai, ao lado de cada um, Pai. E, Senhor, que a palavra, Pai, possa penetrar, Pai, no mais profundo e íntimo de cada coração, Pai. Senhor, e nos transforma, meu Pai. Que se cumpra em nós, Pai, a Tua vontade nessa noite. Faça aquilo, Senhor, que o Senhor quiser, Pai. Tu tens liberdade, Espírito Santo, e eu Te sinto neste lugar. Toma a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai, e nos leve, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor. Nos leve, Senhor, para um lugar, Pai, mais perto de Ti, Senhor, onde nós podemos, meu Pai, onde nós, Pai, sentimos o Senhor, Pai, onde nós vemos a Tua glória, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu tenho a certeza dentro do meu coração que o Senhor tocará a vida de cada um deles e que nenhum sairá daqui da mesma maneira, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, poder ter a honra de trazer a palavra do Senhor. E cada dia que eu tenho essa oportunidade, eu fico feliz e ao mesmo tempo meu coração tem um temor muito grande. E isso é muito bom, né, irmãos, quando tememos o Senhor. E enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, eu já estava ali sentindo a presença dEle. E as lágrimas estavam começando a vir, e eu estava pedindo para o Espírito Santo me controlar ali, porque às vezes a gente começa a chorar, a sentir a presença de Deus, e a gente fica até meio... Mas estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz de ver o rosto de cada um de vocês aqui. Nesse tempo que teve pandemia e nós não podíamos nos reunir, o que nós mais sentíamos falta, quem estava aqui, era de ver cada um aqui, de sentir cada um aqui, porque a comunhão, ela é diferente. A cura, ela flui do corpo de Cristo. E quando nós estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor, isso tem um peso, um impacto muito grande no mundo espiritual. E quando nós fazemos isso em unidade, o Senhor, Ele vem, Ele aparece, e Ele derrama da sua glória, Ele nos toca. E quando eu soube que eu ia ministrar, eu tinha uma palavra no meu coração, e é sobre isso, sobre andar com Deus. A palavra do Senhor diz que Enoque, ele andou com Deus, irmãos, e isso é muito profundo, muito mais do que nós podemos imaginar. Andar com Deus. Se Deus diz isso de Enoque, a comunhão que ele tinha com o Senhor era muito forte, era uma comunhão muito grande, sabe? E nós às vezes não podemos imaginar o que é isso, andar com Deus. Mas é um lugar muito profundo, irmãos, andar com o Senhor. Sabe, uma coisa muito interessante,
quando a gente pode ler Gênesis aqui, vai ter muitas genealogias. E a genealogia basicamente diz: ele cresceu, viveu, teve filhos e morreu. Mas de Enoque, não. Enoque, a Bíblia diz que ele cresceu, ele viveu, ele teve filhos, e ele andou com o Senhor, e viveu para sempre. Amém, irmãos? Isso é muito diferente dos outros que nós podemos ver atrás, porque Deus cita algo de Enoque que é mais profundo, algo muito real, que ele desfrutou com o Senhor, andar com Deus. E como nós podemos andar com o Senhor nos dias de hoje, para que o Senhor possa olhar para nós e ver algo diferente em nós, irmãos. Andar com Deus é ter comunhão com o Senhor. Andar com o Senhor é diferente de eu andar no meu próprio caminho. É diferente de eu pedir para o Senhor entrar no caminho que eu estou vivendo. Sabe, é diferente de eu pegar um caminho e falar, eu vou para a esquerda, e eu seguir este caminho e falar, Senhor Jesus, vem comigo. Mas na verdade o que Deus nos fala é o contrário. É Ele que escolhe o caminho, e Ele que nos direciona para o caminho. E muitas das vezes o que nós fazemos é o contrário. Nós escolhemos, nós temos a opção de escolher, Deus nos deu o livre-arbítrio, e nós escolhemos caminhos errados, tortuosos, e depois nós pedimos para o Senhor vir nos socorrer. Mas o que Enoque provou aqui é algo diferente. Deus andou com ele, mas ele andava com Deus. Sabe, irmãos, nós temos que escolher se eu quero andar com o Senhor ou se eu não quero. Eu que escolho o caminho que eu quero seguir. Se é o caminho que Deus tem para mim, ou se é o caminho que eu quero para mim. E existe uma linha gigantesca de diferente aqui. Porque quando eu escolho o caminho, muitas vezes sim, Deus vai me abençoar. Mas o que Mateus 11, no versículo 28 diz assim: Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e você encontrará descanso para as vossas almas. Pegai o meu jugo e o meu fardo, que é leve. Mas por quê? Porque a gente entrou no caminho do Senhor. E é diferente de eu escolher o caminho que eu quero trilhar. Sabe, Deus nos dá a oportunidade nessa noite de escolher andar com o Senhor. E irmãos, esse andar com o Senhor prova a vontade boa, perfeita e agradável. Se nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós temos que andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz, as Escrituras nos dizem, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que os planos dele são mais altos que os nossos. Mas para nós vivermos esses planos de bem, essas coisas maiores, a gente tem que andar com o Senhor, ter uma vida de comunhão com o Senhor. Isso, irmãos, não significa que eu não terei dificuldade em andar com o Senhor, mas significa que o meu Senhor estará sempre comigo. Andar com o Senhor não significa que eu não vou ter nenhuma pedra, nenhum gigante, nenhum leão para matar, mas significa que o Todo-Poderoso, Ele andará junto comigo. E nós temos que escolher andar como o Senhor, como Enoque andou. Irmãos, que coisa, isso aqui é muito profundo, porque em poucos versículos, irmãos, aqui, um versículo na verdade, poucas frases, a gente vê uma profundidade na vida de Enoque muito grande, que muitas das vezes na nossa vida o Senhor não encontra essa profundidade, mas porque nós muitas das vezes, irmãos, estamos distantes do Senhor,
Nós escolhemos caminhos, nós trilhamos nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, e deixamos de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não porque Ele não está conosco, porque Ele é o Deus Emanuel. Ele sempre estará conosco, em todos os momentos, mas porque o caminho que eu escolhi, não foi o caminho que o Senhor escolheu para mim. E nessa noite, irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de escolher andar com o Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite, independentemente, nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus está neste lugar. Não por causa dos templos, mas por causa de mim e de você. Porque o compromisso do Senhor é com a sua palavra e é conosco, que somos a igreja do Senhor. E quando nos reunimos aqui, nós tornamos um só, o corpo do Senhor. E o Senhor, o Cristo, é a cabeça que nos guia. Então quando nós reunimos aqui, o Senhor não está aqui só por causa dessas paredes, mas por causa de você. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Nós talvez não podemos ver com nossos olhos físicos, mas nós podemos contemplá-lo com os nossos olhos espirituais. Quando nós fechamos nossos olhos físicos e abrimos os nossos espirituais, pedimos para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais e abrimos o nosso coração para Ele de verdade, é impossível nós não sentimos a presença do Senhor aqui. Em alguns minutos que estava adorando ao nome de Jesus aqui, irmãos, quem fechou os olhos e se conectou de verdade com o Senhor, foi tocado pelo Senhor. De alguma forma foi tocado pelo Senhor. Mas o que acontece muitas das vezes, é que as nossas mentes, o nosso coração, está distante. Muitas vezes nós estamos aqui, com o nosso corpo físico, mas a nossa cabeça, está bem longe daqui. Está no dia de amanhã. Está nas contas, no trabalho, na dificuldade, naquilo que eu vou ter que enfrentar, naquilo que eu vou ter que fazer. Mas o Senhor diz na palavra dEle, que basta cada dia o seu mal. E quando nós estamos aqui, irmãos, é de muita importância nós elevarmos os nossos pensamentos para o Senhor, de nos conectarmos com Ele de verdade, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele não quer só o seu corpo, mas Ele quer o teu espírito e a tua alma. Uma adoração, ela não é feita só com um corpo, mas ela é feita em espírito e em verdade. Para que o meu espírito se conecte com o Espírito de Deus, eu preciso desejar isso, eu preciso ansiar por isso, eu preciso querer. Porque o Espírito, a palavra diz que ele está pronto, mas a nossa carne não quer isso. A nossa carne quer tudo, menos se conectar com o Senhor. Mas o que é mais lindo é ver que o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso conosco. E Ele não nos julga, e sim nos ama e nos acolhe. E se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós estamos querendo algo com o Senhor. Amém? Se você está aqui é porque você falou, não, lá, eu vou lá, porque eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. E não só ser tocado, mas deixar ser transformado. Porque é uma coisa eu ser tocado e eu sair da porta para fora e continuar da mesma forma. Mas o Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer nos tocar para que nós possamos ser transformados dia a dia por Ele. Que as atitudes que eu tinha eu já não tenho mais. Que pensamentos que eu tinha, palavras que eu falava eu já não fale mais. Porque isso é andar com o Senhor também. É ser transformado pelo Senhor. Enoque não nasceu pronto, mas ele decidiu andar com o Senhor. Ele quis andar com o Senhor.
e ser tocado pelo Senhor Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus operando muitos milagres, mas Ele só operava milagres na vida daqueles que queriam. Você pode reparar que os fariseus, eles ouviam as mesmas palavras que os discípulos, que as multidões ouviam, mas não entrava dentro deles. Eles viam os mesmos milagres muitas vezes quando Jesus operava. Eles viam que Jesus expulsava demônios, mas eles falavam que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, irmãos, nós temos que entender algo, que muitas das vezes nós estamos aqui dentro do mesmo lugar, mas muitas vezes minha vida não está mudando, porque eu não estou deixando ser mudado pelo Senhor, eu não estou deixando ser tocado pelo Senhor, eu não estou deixando as palavras que Deus está falando penetrar o meu coração. E o Senhor não quer que as palavras dEle entrem no nosso ouvido e saiam pelo outro, mas que elas entrem no nosso ouvido e desçam até o nosso coração, porque do nosso coração é que saem as raízes más. Então o que mais precisa ser tocado é o meu coração. O meu coração precisa ser transformado pelo Senhor Jesus. O meu coração precisa ser tocado pela glória de Deus. E Enoque foi tocado pela glória de Deus, irmãos, e foi transformado. Eu preciso deixar com que as palavras de Jesus penetrem o meu coração. Eu preciso deixar que elas criem raízes profundas em mim, para que quando vem o dia mau, eu possa estar ali cercado. Senão eu não vou ter base para suportar. Não existe um edifício construído de cima para baixo, mas de baixo para cima. Quando você começa a construir uma casa, você constrói de baixo para cima. Então muitas vezes as pessoas podem não estar vendo algo diferente em você, mas está começando aqui dentro, e daqui de dentro vai sair para fora. Então precisa começar aqui, precisa criar uma raiz. Eu preciso ser afetado pelas palavras de Jesus, eu preciso ser afetado pela glória de Deus. E como eu vejo a glória de Deus, e como eu tenho comunhão com Deus, e como eu ando com o Senhor, orando, e como eu ando com o Senhor buscando, na sua casa, no seu lar, lendo a palavra do Senhor, porque a palavra dele é lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos. Então eu preciso ler a palavra dele, eu preciso comer da palavra, mesmo que eu não queira, mas eu preciso comer. Muitas das vezes nós não sentimos fome, mas se nós não comermos, nós vamos desmaiar, nós vamos passar mal, porque nós precisamos do alimento. Nós precisamos do Senhor Jesus, Ele é o nosso alimento, a palavra dEle é o nosso alimento. Mesmo que a minha carne não queira, o meu espírito precisa desejar mais que a minha carne. O reino dos céus, irmãos, ele é tomado à força. Muitas das vezes você não vai querer, mas por isso que a gente fala de disciplina espiritual. Precisa existir uma disciplina. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, porque senão eu não vou ter força, senão eu não vou ter base. E muitas das vezes a gente não tem para onde correr. Tem horas que as pastoras não vão estar lá para nos ajudar, não porque elas não querem, mas porque o próprio Senhor nos trava para que a gente busque na fonte. Nós temos a fonte, como a Luana falou aqui ministrando, o véu foi rasgado, nós podemos chegar ao Pai, ter livre acesso, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, andar com o Senhor, e ser um homem segundo o seu coração. Mas muitas das vezes nós não fazemos isso, e nós temos esse acesso que foi liberado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço para nós termos esse acesso, irmãos. Eu estava vendo um estudo, irmãos, sobre as cortinas do templo quando foram rasgadas, e eu achava, irmãos, que era só um véu ralo, mas não era um véu ralo. Irmãos, pesava toneladas essa cortina, irmãos, toneladas. Eu achava que era como uma seda, como um tecido assim, que eu posso rasgar,
Mas não era isso, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz e disse: está consumado, foi um véu, uma coberta gigante de toneladas, que foi rasgada de cima a baixo. Toneladas, irmãos, pesquisem para vocês verem. Não era um véu, uma sedinha, não, irmãos, era toneladas, que somente carros de bois podiam rasgar, irmãos. E aquilo foi rasgado para que eu e você tivesse acesso. E muitas das vezes nós não entramos porque nós não queremos. A chave está na nossa mão, está na minha e na tua mão, e nós não acessamos isso, irmãos. Mas o véu foi rasgado para que eu e você tivesse acesso. Nós podemos ter isso, irmãos. Que nós não façamos como o povo no Egito, onde Deus falou e eles temeram a voz de Deus e disseram: Moisés, fale com o Senhor por nós. Eles terceirizaram a sua relação com o Senhor para Moisés. E desde então até Jesus morrer, precisava ser um sacerdote que alcançasse isso do Senhor e trazia para o povo. Mas agora nós podemos acessar isso, e nós estamos aqui livres para acessar isso, livres para acessar a presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Senhor Jesus. Nós podemos alcançar o Santo dos Santos, se o meu coração for verdadeiro, se a minha adoração for verdadeira, se o Senhor ser a minha prioridade. Nós podemos, irmãos, nós podemos alcançar esse lugar de comunhão com o Senhor também. Porque se Enoque alcançou, por que nós não podemos alcançar? Nós podemos, irmãos, alcançar este lugar, mas muitas das vezes nós mesmos que colocamos essas barreiras e impedimentos. Nós vamos ver nas Escrituras homens e mulheres que andaram com Deus. Eu vou ler para vocês aqui Gênesis 32. Se os irmãos quiserem abrir, é Gênesis capítulo 32, versículo 26 ao 30. Gênesis 32, 26 ao 30. Diz assim, está falando sobre Jacó aqui. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhes respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Esse homem é um anjo. Jacó respondeu: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Sabe, irmãos, quando vemos Jacó, foi um homem que teve um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus. Se nós formos ler a história de Jacó alguns capítulos para trás, ele vai roubar eu esqueci o nome da palavra direito, irmão, mas basicamente ele assumiu o lugar do irmão dele, que era para o irmão dele receber as bênçãos, porque ele era o primogênito. E então Jacó fugiu, e a partir dali ele começou a ter encontros com o Senhor. E aqui foi um encontro que ele teve com o Senhor. E quando nós vemos que Jacó se encontrou com o Senhor, até o nome dele foi mudado, irmãos. De Jacó ele passou-se a chamar Israel, porque ele foi afetado por aquilo. E então você vai ver que Jacó, ele se reconcilia com seu irmão, e a história dele começa a mudar, ser transformada, mas porque ele deixou-se ser tocado por Deus, e porque ele lutou com o Senhor, ele quis aquilo, ele desejou aquilo, ele desejou ser abençoado pelo Senhor, ele desejou ver a glória de Deus. Sabe, irmão, nós precisamos desejar a presença do Senhor.
Nós precisamos desejar isso e almejar isso para nossas vidas. E quando nós vemos isso na vida cristã, é maravilhoso, porque nós vemos que quanto mais a pessoa tem fome e desejo da presença de Deus, ela mais tem fome e mais tem desejo da presença de Deus. É diferente de um alimento físico que você come e se sacia. Quando você se alimenta do Senhor, você tem mais desejo. Você fala: Senhor, existe um lugar mais profundo. Existe um lugar mais profundo onde eu possa ir. Ezequiel 47 nos diz isso, que as águas nos davam pelos tornozelos, joelhos, lombos, até ela transbordar e a gente só poder atravessar a nado. Em Ezequiel 47 nos diz sobre isso. Existe um lugar mais profundo que eu posso alcançar, um lugar de mais intimidade e comunhão com o Senhor. Quando nós entendemos que isso nos toca e nos transforma, irmãos, a gente começa a desejar isso mais do que todas as coisas. Sabe, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Eu tenho aprendido isso e tenho visto isso. Terça-feira, irmãos, eu recebi a chave do meu apartamento com a minha esposa, junto, que nós tanto desejamos, sabe, um sonho realizado. E nós temos sonhos, planos e projetos, mas a palavra do Senhor diz que os planos, os pensamentos dele são maiores que os meus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu quero viver os pensamentos do Senhor para a minha vida. Eu quero viver os planos e projetos do Senhor para a minha vida, porque eu tenho entendido que tudo aquilo que Ele faz é muito melhor do que eu posso desejar. Sabe? Que nós possamos ter isso em nosso coração. Ele cumpre muitas vezes os nossos desejos dos nossos corações. Ele faz, Ele realiza. Mas existem coisas ainda que nem chegou no nosso coração, que está no coração dEle, reservado para nós. E nós podemos acessar isso, irmãos. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, para poder mostrar para nós nessa noite. Porque eu também, irmãos, quando Deus fala, Ele fala comigo primeiro. E quando nós vemos Jacó ser tocado, transformado, eu tenho um pedido para o Senhor também. Senhor, me transforma, Senhor, como o Senhor transformou Jacó. Jacó, que antes era trapaceiro, virou Israel, teve sua vida totalmente mudada. Vamos para as Escrituras citar outros exemplos para os irmãos entenderem. Paulo, antes perseguidor, que perseguia e matava cristãos, então ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Paulo ficou cego e caiu do cavalo, e se encontrou com o Senhor Jesus. 3 dias após isso, Ananias vai e o cura através do pedido do Senhor. E Paulo, que antes era Saulo, é transformado em Paulo, um dos maiores apóstolos que já existiram, um dos maiores implantadores de igreja, e um dos maiores referências para nós no Evangelho, nas Escrituras. Aquele cara que perseguia e matava cristãos, o Senhor pegou, o encontrou e o transformou. Então, irmãos, nós podemos ver inúmeros exemplos. Abraão, podemos ver Davi. Nós poderemos ficar a noite inteira citando homens que foram tocados e transformados pelo Senhor Jesus. Mas porque eles deixaram-se ser transformados pelo Senhor, e eles quiseram ser encontrados pelo Senhor. Uma coisa é eu não entender. Agora, quando eu passo a entender, o peso e a responsabilidade é outra. Nós que estamos aqui, estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós não seremos cobrados da mesma forma que os outros que estão lá fora. Então eu preciso decidir
Senhor, eu quero andar contigo. Sabe, eu não ando com o Senhor apenas porque Ele pode me abençoar financeiramente, fisicamente, me dar saúde, me guardar, me proteger. Mas o princípio de amar, de andar com o Senhor, é o amar sobre todas as coisas. Jesus disse isso: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E logo após isso, ama seu próximo como a si mesmo. Então eu preciso entender que o meu andar com o Senhor, ele não pode ser porque o Senhor apenas pode me abençoar. Isso é legal, é muito bom, mas é porque eu o amo, é porque eu amo a presença dEle, é porque eu amo estar aqui, é porque eu amo estar aqui com os meus irmãos, porque eu amo estar aqui com vocês, porque eu amo adorar a Deus junto com vocês, e nós podemos chegar ao Santo dos Santos. E nós vemos e provamos isso aqui muitas vezes, quando nós estamos adorando aqui juntos. Nossa carne chega a tremer diante da glória de Deus. Nossos ossos, nossas mãos enformigam. Por que isso? Porque a glória do Senhor está aqui. E nós podemos, irmãos, juntos, chegar mais perto do Senhor. Não que nós seremos perfeitos e não teremos dificuldades, mas andar com o Senhor é a melhor coisa que nós podemos ter, é a melhor coisa que nós podemos viver. Eu preciso decidir se eu quero andar com o Senhor, ou se eu quero seguir os meus próprios caminhos. Como eu disse, o fardo dele é leve, e o jugo dele é suave. Muitas das vezes, nós colocamos um jugo pesado em nós, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem um fardo leve e um jugo suave. Quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 11. Que o Kelvin abriu o culto. Eu vou ler o versículo 35 ao 38. Hebreus 11, 35 ao 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o que o versículo 38 diz: o mundo não era digno deles. Aleluia. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Deus diz isso destes homens e mulheres: o mundo não era digno deles. Sabe, irmãos, o que Deus pensa a nosso respeito? Como o Kelvin começou a ler, Hebreus 11 é extenso, eu não vou ler para não tomar tempo. Mas ele nos fala sobre Abraão, sobre Sansão, sobre Jefeté, sobre tantos e outros homens e mulheres de Deus, sobre Jacó que eu comentei, sobre Enoque que eu comentei. Estes homens, irmãos, que morreram pelo Evangelho, como Paulo, como os discípulos, o próprio Deus diz que o mundo não era digno deles. Sabe, o que Deus pensa ao nosso respeito? O que será que nós temos trazido para o coração do Senhor? O que será que Deus pensa de nós? Que nós somos o que perante ao Senhor? Sabe, o que eu quero nessa noite fazer como reflexão
é o que o Senhor pensa de você, o que o Senhor pensa de mim. Será que Ele tem se agradado da nossa conduta, do nosso andar, do nosso falar? Será que o Senhor tem realmente visto algo em nós diferente, irmãos? Quando eu falo isso, porque o Senhor falou primeiro comigo. Eu quero, irmãos, junto com vocês, poder um dia chegar no céu e o Senhor Jesus falar para nós: servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis, vocês guardaram as minhas palavras, vocês praticaram a justiça, vocês me amaram, amaram os seus próximos. Sabe o que o Senhor pensa a nosso respeito, irmãos? Quando nós vemos as Escrituras, nós vemos homens e mulheres que se doaram pelo Evangelho, para que a Bíblia pudesse chegar até nós. Homens que foram mortos, para que hoje nós possamos ter isso que está em nossas mãos. E muitas das vezes nós não damos valor. Muitas das vezes nós não valorizamos. Eu falo por mim, que por muitas das vezes, irmãos, eu nem queria ter compromisso com o Senhor. Mas o Senhor está nos chamando para ter um compromisso real com Ele. Um compromisso de verdade, irmãos. De espírito e verdade. De ser submisso aos nossos líderes, nossas pastoras, aos nossos líderes. Ajudar. Colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. O Senhor está nos chamando, irmãos, para entrarmos num nível maior de comunhão com Ele. O Senhor está nos chamando, irmãos, para irmos para águas mais profundas, para sairmos do raso, para entrarmos em um lugar de intimidade com o Senhor. Quando nós vemos os discípulos do Senhor, nós vamos ver que sempre Jesus, Ele subia ao monte com todos, mas para orar, Ele ia muitas vezes com 3, Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração, Getsêmani. Muitas das vezes esses 3 que iam com o Senhor Jesus, porque a gente vê que eles tinham uma maior intimidade com o Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos, irmãos, ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos se aproximar dEle, desejar a sua presença, amar a sua presença sobre todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, eu olho para mim e eu me cobro isso: Senhor, se eu não estou te amando, se eu não estou desejando a sua presença, me dá fome, Senhor, me dá sede de Ti. Muitas vezes nós temos que pedir isso. Me dá desejo, Senhor, de Te conhecer, me dá desejo de me aproximar de Ti, de aprender do Senhor, que é manso e humilde. O que irá transformar a nossa vida, irmãos, é ser parecido com o Senhor Jesus. À medida com que eu sou parecido com Cristo, a minha vida é transformada radicalmente, porque eu passo a ter como referência o Senhor Jesus. Eu passo a ter como referência Ele, e eu começo a olhar para as minhas atitudes e ver que as minhas atitudes não é as atitudes que o Senhor Jesus teria. Como o Senhor Jesus se comportaria nos dias de hoje. Eu paro para pensar nisso. Como seria a reação de Jesus? Como Ele falaria? Como Ele pensaria? Como Ele cuidaria? Como Ele ajudaria? O Senhor está nos chamando, irmãos. Isso tudo é ter uma comunhão com o Senhor. Como a pastora disse, nós precisamos, irmãos, ter um BO na nossa vida realmente. Nós precisamos da Bíblia e de oração. Nós precisamos deixar
com que as palavras de Cristo, as palavras que estão escritas aqui, penetrem o nosso coração e criem raízes em nós, para que nós possamos, como servos de Cristo, transformar a vida de muitos que precisam lá fora. E eu só vou conseguir ajudar muitas pessoas se as palavras de Cristo estiverem em mim. Se eu ser um com o Senhor Jesus, assim como Ele é um com o Pai. É assim que Ele quer. É assim que Ele quer, que nós possamos ser um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Existe algo profundo, irmãos, nisso daqui, em ter comunhão e andar com o Senhor. Não vou dizer que é do dia para a noite que nós conseguiremos isso, mas é orando e buscando ao Senhor e pedindo: Senhor Jesus, eu quero ser como o Senhor. Como a música disse, quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sabe, quando nós paramos para pensar nisso, quero conhecer Jesus, eu paro para ver que muitas atitudes eu já não teria mais. Porque Jesus, Ele era amor. Jesus, Ele era manso. Ele era humilde. E quando eu conheço a Cristo, eu começo a ter o caráter do Senhor. Eu preciso do caráter do Senhor Jesus em mim. Porque o meu coração, ele não é bom. Mas, para isso que Ele deixou o Espírito Santo. Para trabalhar em nossos corações. Para fazer nos nossos corações, para transformar, para mudar. Como em Jeremias diz sobre o vaso na mão do oleiro. Muitas das vezes nós somos esse vaso que precisa ser transformado pelo Senhor Jesus. E assim a minha vida começa a mudar de dentro para fora. A maior transformação começa aqui, e as pessoas começam a ver: nossa, mas aquele rapaz está diferente, aquela mulher está diferente. Realmente, Cristo habita dentro dele. Realmente Cristo habita dentro dele. E quando eu paro para olhar as Escrituras, irmãos, nós vemos homens e mulheres que foram tocados e transformados pela glória de Deus, e que andaram com o Senhor. Eu gostaria de ler um último versículo. Está em João capítulo 20. Nos fala sobre a ressurreição de Cristo. E de uma mulher especificamente, que foi transformada pelo Senhor. Esses dias eu parei para pensar sobre esta mulher aqui, que eu vou ler aqui para os irmãos. João 20. Os discípulos, 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure,
pois não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Aleluia, irmãos. Aqui a palavra nos fala sobre Maria Madalena, e eu parei para meditar na vida dessa mulher, irmãos. Quando nós lemos os evangelhos, a Bíblia nos relata que ela tinha 7 demônios, irmãos, na vida dela, e Jesus a encontrou e a libertou. E desde então aquela mulher começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente para ver aqui, a gente vê realmente o amor de Maria Madalena pelo Senhor Jesus, porque ela viu o Senhor dela, porque ela queria ver o Senhor dela, porque ele tinha morrido, e ele tinha ressuscitado, e não sabiam onde estava Jesus, e ela queria ver o Senhor dela, porque ela foi transformada e tocada pelo Senhor Jesus. Algo dentro dela criou raiz, e ela começou a ver que sem o Senhor Jesus a vida dela não fazia sentido. E quando ela vê que Jesus havia ressuscitado, ela conta para os discípulos, que no princípio nem acreditam nela, até que o próprio Jesus se revela para eles. Sabe o que nós precisamos muitas das vezes, irmãos? Não é só de ouvir falar de Jesus, mas é ter um encontro com Ele. Muitas vezes nós só ouvimos falar de Jesus, mas nós ainda não encontramos face a face. Nós ainda não o vimos face a face. Nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor Jesus, ter um encontro com Ele, como Maria Madalena teve, como Jacó, como Abraão, como Moisés. E quando essa mulher encontrou com o Senhor Jesus, e viu que Ele vivo estava, como Ele havia prometido, ela contou para os discípulos, e eles não acreditaram, eles tiveram que ver o Senhor. O que eu entendo, irmãos, é que muitas das vezes, eu falar aqui para vocês, muitas vezes vocês não vão conseguir ver, mas no seu secreto, na sua adoração, no seu quarto, no seu lar, você pode se encontrar com Ele, como essa mulher se encontrou. Você pode se encontrar com Ele, irmão. Você pode se encontrar com o Senhor Jesus e ser afetado por Ele, e começar a seguir e a dizer que o Senhor Jesus, Ele transforma a vida, Ele muda a vida de dentro para fora. E com isso, a nossa vida externa começa a ser moldada e transformada pelo Senhor. Mas a primeira mudança irá acontecer aqui dentro. E as pessoas irão ver que o Senhor te tocou. E as pessoas irão ver que você foi tocado pelo Senhor. Mas isso precisa cair aqui dentro e criar uma raiz em mim. Irmãos, gostaria que vocês ficassem em pé. E nós vamos pedir isso para o Senhor. Nós vamos pedir isso para o Senhor. Enquanto vamos adorar juntos, eleve os teus pensamentos para o Senhor. E diga para o Senhor te tocar. Que o Senhor se encontre com você nessa noite, neste momento. Irmãos, quebrante o teu coração para o Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você tiver com vontade de chorar, de ajoelhar, quebrante o teu coração somente para o Senhor. O Senhor quer criar uma raiz em nós hoje, que vai sair de dentro
para fora, e que toda a nossa vida será transformada e tocada por Ele. Irmãos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Peça para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, toca-me nessa noite, Senhor Jesus. Eu preciso ser tocado pelo Senhor Jesus. Eu não posso, Senhor, sair daqui, Senhor, da mesma forma como eu era, Senhor. Eu preciso ser tocado por Ti, Senhor Jesus. Eu preciso ser tocado pela Tua presença, Senhor Jesus. Eu preciso ser tocado pela Tua glória nessa noite, Senhor Jesus. Começa a dizer para o Senhor Jesus. Pode falar para o Senhor se é verdade o que este rapaz está pregando, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor Jesus. Porque eu tenho a plena convicção no meu coração que Ele está tocando em corações aqui. Pode falar para o Senhor se é verdade o que esse menino, esse jovem está pregando. Muda o meu coração, Senhor Jesus. Pode falar para o Senhor: Senhor Jesus, toca-me, Senhor Jesus, como o Senhor tocou Jacó, como o Senhor tocou Moisés, como o Senhor tocou João, como o Senhor tocou Paulo, como o Senhor tocou Pedro, como o Senhor tocou Maria Madalena. Eu preciso do Teu toque nessa noite. Como o Senhor tocou naquela mulher do fluxo de sangue, com apenas o Teu poder, sem nenhum toque físico, Senhor Jesus. Espírito Santo, libera do Teu poder sobre nós essa noite, Espírito Santo. Podemos Te contemplar com nossos olhos espirituais, Senhor. Espírito Santo, toca-nos com poder nessa noite, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nosso coração deseja o Senhor Jesus. Toca, Senhor, os meus irmãos, Senhor Jesus. Afeta-nos, Senhor Jesus. Transforma as nossas vidas, Senhor Jesus. Comece a orar, comece a falar com o Senhor espontaneamente. Peça para o Senhor Jesus te tocar. Senhor Jesus, como Moisés disse, Pai, sem Ti nós não iremos, sem Ti, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer, Senhor Jesus. Peça para o Senhor te tocar. O orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Levante a sua voz, adore aos nomes do Senhor Jesus. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender Isso, levante a sua voz. em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu dele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre Vamos erguer nossas vozes. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. O meu amado é o mais belo entre milhares e Isso. Estamos chegando mais perto. meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa, né? Eu tenho muito orgulho, né, dessa igreja, viu? Eu falo que aqui é uma fonte inesgotável, não é, gente? Amém? Vocês não acham? Amém? Deus falou com você? Ah, eu choro junto com o Jota. Esse daqui é um pregador chorão, eu choro junto com ele. Porque, olha, Deus usa poderosamente esse pequeno container. Imagina se fosse grandão, hein, gente? Nossa, ia ser o trovão. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Jota e de tantos outros que o Senhor tem levantado aqui para trazer a palavra. Amém, irmãos? E se você tem um sonho um dia de trazer a palavra do Senhor, busque Ele de todo o teu coração mesmo, sabe? De toda a tua alma, amém? De todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, amém? E o Senhor vai realmente te levantar como realmente um pregador da palavra de Deus, um ganhador de almas aí, amém? Irmãos, eu estava aqui enquanto o Jota pregava e o Senhor começou a trazer coisas no meu coração. Então, no mês de novembro, provavelmente nós vamos ter encontro de casais. Amém? Nós vamos ter encontro de casais, irmãos. E eu gostaria muito que os casais participassem. Vou ver com um casal que é um casal abençoado, uma referência para trazer essa palavra. E se eles toparem em novembro, nós vamos estar aí com o encontro de casais. Amém, irmãos? Vai ser uma bênção. Não vai ser muito caro, né? Eu vou conversar com o pregador e de repente, né, ele cobrando só a gasolina aí, a gente vai poder fazer, pelo menos pedir uma paeja aí para vocês comerem. Amém, irmãos? Ó, glória! E vai ser uma bênção para terminar esse ano dando glória a Deus, amém? Porque nós precisamos, irmãos, amém? E em dezembro, o Senhor falava no meu coração para a gente ter aí, né? Vou convidar alguns pregadores também. Vou fazer quinta, sexta e sábado de pregação. Em nome do Senhor Jesus. Um pequeno congresso aí. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Vou definir a data e vou estar participando vocês aí. Mas esse encontro de casais vai ser bênção. Vocês têm que participar e convidar amigos seus. Vão participar porque, olha, além de ter uma palavra espiritual, um alimento espiritual, vai ter um alimento também físico, né, irmãos? Que é bom também, né, pastor? Paeja, eu fiquei até sonhando, falei, Senhor, o Senhor colocou um tacho de paeja na minha frente, eu falei, eu vou morrer de comer, gente, delícia, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então em nome de Jesus, e sábado tem mais. Quero que você esteja orando por mim, pela pastora Estela. A pastora Estela foi fazer uns exames, ela não está muito bem também, né? Apareceu algum probleminha também na garganta dela. Eu tô com uma sinusite brava, tá? Você vê que a garganta minha, não é que eu tô com dor, nem nada não, viu, irmãos? Nem espirrando eu tô, mas é tudo por causa da sinusite, e o médico falou que era emocional também. Então, esteja orando por nós duas, somos as duas que estamos aqui mais à frente. Esteja orando por nós, amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, por esta palavra, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esta linda, maravilhosa palavra que o teu pequeno servo trouxe para nós, Senhor. Que maravilha, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Nós pedimos a ti, Senhor, guarda a nossa saída, a nossa chegada para os nossos lares, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja diga: Deus abençoe a todos, vão em paz, o Senhor acompanha. Irmão, só se for urgente.